E nós temos que falar sobre um tema bem importante, que é as condições de trabalho, né, no meio ambiente de trabalho, tantas pessoas que trabalham, né, diuturnamente. E o mais interessante é que se verificou a necessidade, nós vimos que os meses estão aí sempre tendo uma campanha, são momentos em que há uma ênfase maior na perspectiva, no momento que se trata sobre o tema, e com relação a acidentes de trabalho não poderia ser diferente. Isso. O mês de abril ele foi escolhido porque o dia 28 é o Dia Mundial de Combate ao Acidente de Trabalho. Sim. Então nós temos, e além disso nós temos também o dia 6 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, estabelecido pela OMS. Então nós juntamos a saúde com o acidente de trabalho. Foi super produtivo, E aí né? foi super produtivo. Então, e aí essa ideia do Abril Verde surgiu aqui na Paraíba. Quer dizer, é nossa a segurança, exato. E já tomou todo o Brasil. Então nós temos essa mobilização no Brasil. É um mês que se trata com mais ênfase dos cuidados necessários, medidas de proteção e segurança nos ambientes de trabalho. Doutora Marcela, eu fico assim olhando, porque a gente sempre se preocupa em não haver acidente de trabalho, né? Exato. É muito corriqueiro, é muito reincidente a questão dos problemas com acidentes no trabalho aqui na Paraíba. Infelizmente, sim. Infelizmente. Inclusive, os dados de 2021 apontam que na Paraíba existiram 2.900 acidentes de trabalho. 43% disso em João Pessoa. Sim. O que aponta um dado alarmante de 8 acidentes de trabalho por dia. Quer dizer, é muita Na coisa, Paraíba. é um índice muito alto mesmo. É muita coisa. E aí nós temos que levar em consideração, quando se fala de acidente de trabalho, nós estamos falando daqueles acidentes típicos, como um choque elétrico, uma queda de altura, uma fratura, um corte, mas também as doenças ocupacionais, ou seja, aquelas doenças que são desenvolvidas em razão do desenvolvimento da atividade. Bom, aí a gente está falando disso aí, eu queria saber um caminho para o trabalhador, né, o simples trabalhador, sempre está enxergando uma possibilidade de acidente, né? Não se expor tanto. E parece-me que esses operários não têm essa oportunidade de enxergar, porque chega, já tem que trabalhar, chega, já tem que fazer e se acostuma, parece que se acostuma com a inadequação do ambiente de trabalho. É aquela situação, né? Sempre costumo dizer que o risco, quando a gente se depara, a gente acaba em algum momento tendo aquele receio. E depois, como você bem pontuou, vai se acostumando com aquela situação e aí em algum momento acontece o adoecimento ou o acidente. E aí a legislação, ela tem diversos mecanismos, Gerardo, é bem interessante a gente pontuar, de fazer com que os empregadores, eles realmente deem essa capacitação para os empregados. Eles precisam ter a noção, a ciência dos riscos. Então a CLT coloca como uma das obrigações dos empregadores, sim, dos cumprir, patrões. Exato, e fazer cumprir, ou seja, não basta ele cumprir as normas, não basta ele conceder o equipamento de proteção, ele precisa fiscalizar, ele precisa cumprir. Agora, para que haja um ambiente colaborativo, é muito importante a capacitação, o empregado saber o motivo pelo qual ele está utilizando. Sim. O motivo pelo qual é importante a utilização daquele equipamento, seguir aquela norma de segurança. E às vezes ele diz assim, que besteira, né? Exato. E aí Inclusive, quem vai ser punido é ele com o acidente e o patrão pelo fato de não ter seguido aquele caminho que seria para protegê-lo. Exatamente. E assim, na Paraíba nós temos um índice o ano passado, 19 acidentes que levou a óbito do trabalhador. Então imagine a situação. É muito difícil. Você sair para trabalhar e acabar perdendo a vida. No trabalho. No trabalho. Então, essa junção de esforços é muito grande e é importante. E aí nós temos programas, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é feito por engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional pelo médico do trabalho. Inclusive, através desses programas, o empregador vai ter ciência do que é que precisa fazer, o que é que precisa fazer na minha empresa. Quando vocês chegam para uma fiscalização, chega sempre com a ideia de já praticar uma multa ou existe uma complacência no sentido de orientar para que as empresas não infrinjam o que regula a lei? E aí nós temos dois órgãos, né? Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que são os procuradores,
e nós temos o Ministério do Trabalho, que tem os auditores fiscais de trabalho. Sim. Essa fiscalização diuturna de ir nas empresas, verificar, é da Auditoria Fiscal do Trabalho. Sim. Então, em algumas situações, eles têm a postura e a necessidade de fazer uma dupla visita, ou seja, exatamente essa situação de ir lá, de verificar, informar a irregularidade, depois retornar e, se continuar, multar, fazer o auto de infração. Sim. Ou então em outras situações, a depender da gravidade, a depender da reincidência da empresa, a depender também do porte da empresa, eles já chegam e, verificando a irregularidade, fazer essa autuação, lavra o auto de infração. Mas quando chega no universo dos procuradores, a coisa já está mais grave. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Exato, foi bem importante o seu questionamento, porque como é que chega para o Ministério Público do Trabalho? Sim. Então, para a gente, os procedimentos são instaurados, os inquéritos civis, a partir de notícias, de denúncias. Essa denúncia pode chegar por qualquer pessoa da sociedade, não é só o trabalhador. Então, se um cliente chegou naquela empresa, viu aquela situação irregular do trabalho, o próprio trabalhador, ele pode buscar o Ministério Público do Trabalho. Os sindicatos também têm, inclusive, essa missão constitucional de defesa dos interesses. Então, precisa trazer ao Ministério Público do Trabalho essas informações. E também o Ministério do Trabalho. Muitas vezes chega para a gente exatamente esses relatórios que são realizados no auto de infração. Quando chega no Ministério Público do Trabalho, o que é que acontece? Nós abrimos um procedimento e esse procedimento vai ser feita essa investigação. Sim. É importante dizer, Gerardo, que qualquer pessoa da sociedade pode fazer essa denúncia. Essa denúncia ela pode ser feita de forma presencial no Ministério Público do Trabalho, através de telefone, através do site também. Ela pode ser feita de forma anônima, de forma sigilosa, ou a pessoa pode se identificar, ou seja, de forma sigilosa, o procurador vai saber quem é o denunciante. Se precisar entrar em contato, entre em contato para esclarecer alguns fatos. Sim. Mas a identidade não é revelada, ou então também de forma anônima. Esse lado aí da denúncia sempre é muito complicado, porque tem gente que não quer se envolver, não me bote nessa não, tal, e fica ali se colocando de lado e o problema acontecendo na cara dele, né? E quando a gente trata de questão de ambiente de trabalho, é preciso que as pessoas tenham em mente que você pode evitar um acidente de trabalho. Isso. Com você. Salvar a vida, ou né? com o seu colega, exatamente.